Voltando aí, mais uma bateria de resolução da prova de Ponta Porã, prova de concurso de professores, maratona concurso de professores, gabarito não oficial. Essa primeira parte aqui vai ser, a gente vai desenrolar aí 20 questões, na verdade dá 16 até a 20, do conhecimentos específicos da prova para o professor aí que fez no dia 8 de janeiro a banca FAPEC, conhecimentos específicos, professor de apoio. Vamos que vamos, tamo junto. Um forte abraço pra galera que sempre dá uma contribuição, nos ajuda. Lembrando que aqui é uma resolução comentada, então do que a gente pensa e acha que é. É claro que é sempre bom e importante verificar o gabarito oficial quando ele for publicado. Há o gabarito preliminar, mas a gente fez aqui de acordo com o que a gente pensa ser o mais correto. Então a gente vai verificar algumas alternativas e vamos aí por aproximação, por eliminação, aquilo que faz mais sentido. Muitos vão bater com o gabarito, pode ser que algumas não batam, mas não necessariamente quer dizer que o gabarito está errado, a gente está mais correto que o gabarito, mas sim que essas são questões que por vezes soam interpretativas e há uma certa dimensão aí da subjetividade na hora de interpretar. Sobretudo para nós aqui, no caso, a minha formação é muito do social, da sociologia, tem um quesinho aí na interpretação e sempre verificando contextos, os sentidos, o que quer dizer, o que não quer dizer. Então pode variar em relação ao próprio gabarito. É normal. Pessoal, no primeiro vídeo sobre a legislação, eu já comentei sobre isso. Lembrando aqui, ó, são 3 modalidades da prova: língua portuguesa, conhecimentos específicos e legislação do município. A resolução da prova da resolução do município a gente já fez. Agora estamos aí no conhecimentos específicos, tá? Nota de corte, lembrando, 50% serão considerados reprovados os candidatos. Não, vamos falar assim não, né? Vamos falar assim, serão considerados aprovados os candidatos que tiverem um rendimento acima de 50% ao valor total da mesma, 50% ou mais. Então, se tirou 50% ou mais, então você está aprovado, né? Minha querida professora, meu amigo professor, você está aprovado. Vamos que vamos. Então, Banca FAPEC Ponta Porã, edital 1 de 2022, aprova em janeiro de 2023, conhecimentos específicos. Iniciando aí com a questão 15, a gente vai fazer o comentário e quando for possível a gente vai discorrer um pouquinho sobre o local da onde tem a alternativa que está correta, ou o artigo, ou o livro do autor, ou alguns comentadores, ou o site, e aí a gente vai tecendo uma reflexão, uma argumentação sobre as respostas com mais peso possível. 15. Os estudos de Piaget sobre o processo de aquisição de conhecimentos e mecanismos de aprendizagem da criança, aliados às pesquisas da Emília Ferreiro, possibilitaram a descoberta do construtivismo. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a uma das características do construtivismo. Muito bom. Construtivismo, muito importante, pessoal. Letra A. O professor é a figura central nos processos educativos, uma vez que detém os conhecimentos. E aí o professor como figura central. Aprender é um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. Então faz sentido, aprender é um processo ativo no construtivismo? Mas o professor talvez não seja a figura central ou central como está assim colocada. Então a gente vai considerar que ela tem um quê de correta, ela faz sentido, mas não para ser totalmente correta. Aprender é um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. Então é um processo ativo. Porque a gente está falando de aprendizagem da criança, do construtivismo, que ele não é o inatismo, e ao mesmo tempo não é o empirismo, que é a empiria. Então, mais ou menos, o construtivismo, o socioconstrutivismo, o behaviorismo vai estar mais ou menos entre aqui, ó, no meio disso. Então, a realidade, ela existe, é real, entretanto, ela existe por conta da subjetividade do sujeito e com o meio, mas tem um processo ali que depende dos significados que o próprio sujeito tem. Processo ativo. O professor tem um papel de transmissor de conhecimentos por meio de aulas positivas, aqui está muito tradicional, não tem alteração sobre a teoria do desenvolvimento. Porque quando está falando de Piaget e no caso do construtivismo, a pergunta que está sendo feita e dita é:
De que modo se aprende? É isso que está sendo perguntado. Ou como é gerado, é construído o conhecimento. De que modo? Então a gente tem algumas possibilidades. A empiria, né? O pessoal é inativo, pela natureza, pela racionalidade, pelo realismo. Então tem várias escolas aí. As aulas baseadas no construtivismo não permitem reflexões. Aqui não faz muito sentido, né? Aprender é uma interpretação coletiva do mundo. Aprender é uma interpretação coletiva do mundo. Muito provavelmente está mais aí pro pensamento de Vygotsky. Faz sentido também nos outros pensamentos, mas não é central para destacar Emília Ferreiro e nem Piaget. Então a gente vai ficar com a letra B, pessoal. Vamos que vamos. Ó, para comentar sobre isso, rapidamente. Inatismo, concepção que vem lá desde Platão, 427 a.C., que ele falava sobre o mundo das ideias, que as pessoas carregam certas aptidões, habilidades, o educador deve interferir o mínimo possível. Quem estudou filosofia, lembra da teoria da reminiscência? Teoria da reminiscência. Ah, professor, eu não lembro, né? Aquela coisa meio Jedi, né? O conhecimento está dentro de você. Então aí, ó, tem que aprender filosofia, hein? Não é só para ficar lá discutindo e fazendo leituras, não. É para prova, não. A filosofia é importante para você compreender, né, as percepções, concepções de mundo. Então Platão, né, mundo das ideias, racionalismo muito profundo, idealismo muito profundo. Empirismo, concepção de Aristóteles, aqui é totalmente oposto, né? Aqui o mundo é externo, exterior. Então aqui a experiência. Se a gente for lembrar dos físicos aí, e pessoal também das ciências mais naturais, né? Sobretudo também a escola inglesa, sei lá, John Locke, pessoal da empiria, está muito aqui ligado à experiência. O construtivismo ele busca somar essas duas, né? Que é o caminho intermediário. O sujeito é importante por suas qualidades e potencialidades, todavia o meio oferece o desenvolvimento. A presença do sujeito é essencial. Piaget vai falar, ó, é preciso agir sobre o objeto e transformá-lo. E quem que vai agir sobre o objeto? É o indivíduo, é o sujeito. Então ele é o detentor aí, muito central, na figura central no processo do conhecimento. A Emília Ferreira também ela vai dizer, olha, a gente tem que mudar o foco de como se ensina para o que se aprende. Então a figura, o modo como que a criança aprende é muito dela e as potencialidades também são dela. Claro, sempre com informações do meio, do professor e do meio externo. Entretanto, é ela que aprende. 16, vamos que vamos. Para descrever como ocorrem os processos de aprendizagem, Vygotsky, ele já é outro autor, grande autor da teoria do conhecimento, criou 3 etapas denominadas zonas de desenvolvimento, que é ZDP, nesse caso que a gente quer. Assinale a alternativa que corresponde à zona de desenvolvimento proximal. Acontece quando a pessoa consegue utilizar ferramentas para resolver problemas de forma autônoma. Aqui também talvez a alternativa ela não ficou muito bem elaborada, porque as zonas elas dizem respeito a uma dimensão, a um locus, a uma distância. Então, por exemplo, uma distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial do aluno, ou aquilo que ele já sabe, não dominando totalmente o conteúdo, para aquilo que ele vai saber. Então parece que não faz muito sentido essa daqui. B. Representa o processo de aprendizagem do indivíduo, representa, ilustrando o que ele já sabe e aquilo que ainda irá aprender. Então faz sentido aqui. Nessa etapa o indivíduo está pronto para resolver problemas mais complexos. Ele está pronto, não seria uma zona proximal, mas é uma zona posterior, né? Zona de conhecimento já consolidado. Nessa etapa o indivíduo aprende explorando, administrando reflexos, movimentos e sensações. Será? Aqui tá uma confusão aqui. Quando começam a dominar a linguagem, os símbolos da comunicação, e os educantes começam também a imitar, representar, imaginar e classificar. Também não faz muito sentido aqui estar colocando em níveis, né, de desenvolvimento da pessoa como estágios inatos, né? Sendo que Vygotsky está muito preocupado com o meio, e essas etapas dizem respeito ao socioconstrutivismo, a relação dele com os outros, com alunos, com outros alunos, por exemplo. Então eu ficaria claramente com a B aqui. Vamos conferir? Bom, Vygotsky, né?
que é o psicólogo bielorrusso, né, pedagogo, educador, Levi Vygotsky, já defendia o convívio em salas de aula de crianças mais adiantadas com aquelas que ainda precisam de apoio para dar seus primeiros passos. Essa defesa de crianças com as outras, e o meio e o social, é porque ele está pensando já sobre esse modo de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento proximal é justamente aí, na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber. Então, ó, o aluno já sabe alguma coisa e o que se pode saber, com alguma assistência, que reside o segundo nível de desenvolvimento apregoado por Vygotsky e batizado por ele por proximal. O nível de desenvolvimento real, então no caso quando o aluno já é consolidado, né, o conhecimento e já domina, no caso de algumas alternativas, que era joguei incorreto, caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente. Então é quando você já se sabe, você vai pensar sobre já as várias habilidades e competências que você já tem e aí você vai analisar. A zona de desenvolvimento proximal, ela tem muita característica no quê? No desenvolvimento mental prospectivamente. Então, ó, é aquilo que virá a ser, o vir a ser. Então, é o que a gente tem como futuro, tem como objeto que está a ser conquistado. No livro do Vygotsky, a Formação Social da Mente, e mais algumas outras fontes aí. Vygotsky, o conceito da zona de desenvolvimento proximal. Está disponível aqui no link também. Vamos que vamos. Então eu joguei a que estava dizendo, falando sobre essa adequação do saber aí. Aquilo que ele já sabe e aquilo que ele já busca saber. Vambora, 17. Pessoal, essa aqui, tá? Eu dei uma abreviada aqui no Ministério da Educação. Comprometido com a pauta de políticas afirmativas do governo federal, implementou as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais em educação e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, como documento orientador para as práticas da educação básica. Tendo como referência tal documento, assinale a alternativa, ó, ele quer a incorreta. Então a gente vai fazer a leitura, vamos indicar aí algumas coisas que podem estar como corretas e eliminamos essas alternativas porque não será essa que o comando da questão pediu. Não é essa que o comando pediu. É preciso valorizar devidamente a história e a cultura afro-brasileira. Ok, valorização faz sentido. E africana, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos à sua identidade e a seus direitos. Faz sentido? Faz sentido. Está nesse documento? Está nesse documento. B. É preciso compreender que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas. Então, ó, questão da diversidade, cultura e história que devem ser valiosas, né? E que em conjunto constroem na nação brasileira sua história. Então, valorização da outra cultura. Faz sentido? Faz sentido. É urgente superar a indiferença, a injustiça, a desqualificação com que os negros, os povos indígenas e as classes populares, às quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. O que ele falou aqui? Tem que superar a indiferença? Tem. A injustiça e a desqualificação com que os negros, os povos indígenas e as classes populares, às quais os negros estão em muita conta. Aqui quer dizer o seguinte, né? O corte racial, o corte de raça e o corte de classes sociais, no que diz respeito à desigualdade social, ao modo como que a sociedade é estratificada, estratificação social, bate, né, o corte de classe com o corte de raça. Então os negros, né, no geral, da classe popular mais baixa. Faz sentido? Faz sentido. Tem que é urgente superar essas diferenças. É urgente, então a ABC tá tranquilo. D. A obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica trata-se de uma decisão meramente política, sem repercussões pedagógicas ou na formação de professores. Então aqui tem que tomar um cuidado. Ela é uma decisão política? Sempre o é, né? Tudo é decisão política. Seja na economia, né? No serviço social, na educação, na saúde. Sem repercussões pedagógicas ou na formação de professores? Não terá repercussões, sim. Tem que ter. Então, essa aqui está errada. A obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos trata-se de decisão política, sim, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Então,
A questão que iria errada, letra D, 17, letra D. Vamos que vamos. Olha lá, o documento, tá? Beleza. Tá lá, a obrigatoriedade de inclusão de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica. Trata-se de decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores, como estava na alternativa. Beleza? Como não estava na alternativa D, né? Estava lá alguma alteração aqui. Mas esse é o texto original do documento, é o que está correto. Lembrando que até aqui não vi erro, as questões estão tranquilas. Mas já ouvi relatos, né, que a questão 36, a questão 42, a questão 23, as questões que diz respeito ao ECA também, que estava com a numeração errada, e mais algumas outras questões estão dúbias e cabem recurso. E aí eu digo para que vocês se organizem, escrevam e mandem os recursos para a banca, a fim de que se possa ter mais justiça na computação dos valores das notas. Pessoal, assinale a alternativa que corresponde corretamente à pedagogia de projetos. Então aqui, por exemplo, pegou-se de um artigo, muitas coisas de artigos, tá? A pedagogia de projetos é um método, pois trabalha com objetivos, apresentando uma sequência regular, prevista e segura de conteúdo. Sequência regular, prevista e segura, será? A pedagogia de projetos é um tanto quanto aberta, né? A pedagogia de projetos refere-se a uma atividade meramente funcional, metódica, não. Na pedagogia de projetos, o processo de ensino-aprendizagem é fixo e ordenado. Não pode ser fixo, tem que ter uma certa flexibilidade na busca por projetos que façam o aluno se experimentar e ter a sua autonomia. A proposta da pedagogia de projetos é não potencializar a interdisciplinaridade. Como assim, meu? Se você não está potencializando as várias, os vários saberes das várias áreas, tem um problema aí com o seu projeto. Na pedagogia de projetos, a relação ensino-aprendizagem é voltada para a construção de conhecimento de maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada, envolvendo afetivamente a participação dos educandos e educadores no processo mútuo de troca de experiências. Nas que estão aqui é a que eu vi que tem mais a ver, faz mais sentido, e eu julgo correta a letra E. 18, letra E, vamos conferir. Ó, num texto, né, da Daniela Moura, chamada Pedagogia de Projetos, tem bem parecido com a alternativa. Na pedagogia de projetos, a relação ensino-aprendizagem é voltada para a construção de conhecimento de maneira dinâmica, contextualizada, compartilhada, que envolva efetivamente a participação. É isso, vamos que vamos. Questão número 19. Tinha uma lacuna para a gente preencher entre os termos aí para silábico, alfabético e silábico, que dizem respeito, né, aos níveis aí em relação à escrita dos estudantes. 19. O nível tal da escrita constitui um grande avanço e se traduz num dos mais importantes esquemas construídos pela criança durante o seu desenvolvimento. Pela primeira vez, ele trabalha com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras de fala, porém com a particularidade de entender que cada letra vale por uma sílaba. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase. Bom, essa questão que dá muita dúvida, hein? Sobretudo para quem não é da área da pedagogia e tem muitas questões a serem lembradas, não lembra muito da parte da pedagogia lá na licenciatura, quando estudou, enfim. Bom, aqui então tem que retirar de um texto, o texto diz respeito ao letramento, né, e à escrita, e que ele é claro, então aqui é só colocar mesmo a categoria conceito corretamente. Vocês vão perceber agora que eu saí do meu modelinho do slide que eu estava escrevendo por não dar conta de escrever até a questão 60 e para a gente possa responder a pedidos do pessoal dos inscritos do canal, pessoal que sempre dá uma força, eu resolvi, escaneei uma prova e estou aqui digitalizando, por isso vocês vão perceber algumas anotações na prova, mas vamos que vamos, beleza? Nesse caso, silábico, eu vou trocar de caneta, porque para ficar uma só. Vou colocar de verde agora, daqui em diante. Ó, é silábico, beleza? Vamos conferir no texto do documento onde foi retirado. E é engraçado que não tinha fonte, hein? Porque eu acredito que, claro, quem criou a questão para a banca, né, os conteudistas, a própria banca também, no seu banco de questões está lá a fonte, eles devem escrever a fonte onde tiraram. Entretanto, aqui acabaram não colocando, não sei se for para economizar espaço ou tudo mais. Mas está ipsis literis, né, o texto. De alguns artigos também acontece isso.
Olha lá, nível silábico. Essa escrita constitui um grande avanço e se traduz num dos mais importantes esquemas construídos pela criança durante seu desenvolvimento. Pela primeira vez ela trabalha com a hipótese que a escrita representa partes sonoras da fala, porém com a particularidade que cada letra vale por uma sílaba. Isso está lá, ó, na onde? Num texto chamado Caderno do Educador, Alfabetização e Letramento, Brasília, texto de 2010, que diz respeito aí à educação, né, da criança. E a organização de Janine Ramos Lopes. Beleza? Então, qual nível? Nível silábico. É silábico ou pré-silábico, ou alfabético ou pré-silábico também? Ou silábico alfabético? Não. Nesse caso, essa leitura, essa categoria é nível silábico. Então, a letra E. Vamos que vamos. 20. Mais uma vez aí, vou colocar a caneta verde, mantendo com a verde. Partindo do pressuposto que o planejamento não é privilégio de uma área profissional apenas, mas de várias. Então, aqui está falando do que, gente? Planejamento. Mas de várias. E por se caracterizar como um instrumento de trabalho e de ação, assinale a alternativa correta. Nesse caso também foi retirado de um texto de um artigo de uma autora e a gente pega mais ou menos o que ela representa, o que ela falou. O planejamento no contexto escolar, então nesse caso, é uma tarefa do docente que inclui tanto previsão de atividades didáticas, previsão, ó, destacar algumas palavras-chave aqui, previsão de atividades didáticas, em termos de sua organização e aplicação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e à sua adequação no decorrer do processo de ensino. Então é uma tarefa do camarada que é o docente, ou a professora ou o professor, que inclui previsão e aplicação. Está correto? Eu julgo que está correto, essa daqui. O planejamento é um meio de programar as ações docentes e não constitui um momento de pesquisa. Não constitui, é muito ruim, né? Tem que ter pesquisa. É um documento criado pelo professor e que define qual será o tema da aula. Seu objetivo, a metodologia a ser utilizada e as formas de avaliação. É um documento criado pelo professor e que define qual será o tema da aula? Também. Mas aí, nesse caso, ele não dialoga aqui, ó, com tudo que diz respeito à escola. Porque, ó, no comando da questão, ele está falando, ó, partindo do pressuposto, levando em conta que o planejamento não é privilégio de uma área profissional apenas. Então, ela não vai ser privilégio do professor apenas. Não é privilégio de uma área profissional apenas, mas de várias e por se caracterizar como instrumento de trabalho e de ação, né? Então, levando em conta aí o contexto. Nesse caso, documento criado pelo professor que define qual será o tema da aula, está muito focado no professor. Então eu jogaria que essa aqui tem algum quê de verdade, mas não responde de maneira plena à questão. E aí cabe a vocês, verifiquem aí o que vocês julgam em relação a isso. Vou apagar a caneta e vamos avançar para a letra D e E. D. Ficou um pouco estourada aqui a imagem. É o documento base da prática pedagógica que envolve os conteúdos que serão estudados, as atividades realizadas e as competências a serem desenvolvidas, com o objetivo da formação plena dos estudantes. Muitas pessoas colocaram essa também, que faz sentido, claro que faz sentido. Eu ficaria com mais receio em relação a esse termo aqui, formação plena. Porque o planejamento ele tem que ser algo previsto, e aí entrando em contato com o currículo variado, com o contexto escolar, com os saberes do aluno, com o diagnóstico, então com coisas que vão sendo alteradas no processo. Não sei se ele vai chegar no objetivo pleno de antemão com um documento que é o planejamento. Letra E é um registro das ações pedagógicas a serem executadas em cada componente curricular em determinado período letivo. Em cada componente é o registro das ações. Ficou meio vago aqui essas ações pedagógicas. Também não sei se estaria respondendo de maneira satisfatória o comando da questão. Ficou meio dúbio, mas eu iria na letra... Apaguei a caneta na letra A ali, tá bom? Verifique o que vocês colocariam e vamos que vamos. Ó, um textinho que muito provavelmente pode ter sido retirado desse artigo, Planejamento da Ação Didática, para que pudesse ser feita essa questão. Quando falamos em planejar o ensino ou ação didática, estamos prevendo ações, previsão, ó, tem previsão lá,
procedimentos que o professor vai realizar junto aos seus alunos, a organização das atividades discentes, da experiência de aprendizagem, visando atingir objetivos educacionais estabelecidos. Então é isso, pessoal, essa primeira parte. Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente vai lançar as outras questões, para não ficar um vídeo muito longo. Valeu!